Queridos, boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? Vocês estão animados, gente? Aleluia. Finalizamos mais uma turma do discipulado, a primeira turma de 2023. E hoje nós iremos entregar os certificados, para os concluentes. Eles concluíram com êxito o discipulado. E são os mais novos membros oficiais da nossa igreja. Você se alegra com isso? Então eles estão de parabéns, amados. Passaram esse tempo todo, vieram para as aulas, participaram, escutaram tudo aquilo. E eu tenho certeza que eles estão... Eita, até tremeu, A unção aqui está chegando. Então, amados, nós estamos em um momento de felicidade, um momento de alegria de estarmos aqui participando junto com esses irmãos desse nova etapa, desse novo processo que eles concluíram para a nossa igreja, amém? Então, se você ainda não fez discipulado, não se preocupe, você vai ter a oportunidade de estar fazendo. Logo, logo nós estaremos com mais informações sobre a nova turma do discipulado. E você que ainda não finalizou, você vai poder finalizar. E você que ainda não fez, vai poder participar. E com certeza você vai estar aqui no próximo recebendo o seu certificado e sendo um membro oficial para a nossa igreja, amém? Aleluia! Então nós vamos chamar aqui os concluentes. Eu queria começar com o Diógenes Meireles da Silva. Uma salva de palmas. Eduardo Estevão Ribeiro. Elza Maria Dias Pacífico. Isabelle Maria Modesto. Isadora Rafaele de Souza Lopes. Carla Maria Lopes e Silva. Marciene de Souza Martins. Maísa Rebeca Moreira. Aleluia. Esses são alguns queridos irmãos que concluíram o discipulado, estão aqui recebendo um certificado. Quero dizer para vocês parabéns. Uma salva de palmas agora para eles, vamos? Isso, parabéns. Agora vamos para a foto. Vamos para a foto oficial. Aleluia, glória a Deus. Parabéns, irmãos, podem voltar. E são os mais novos membros oficiais da nossa igreja, amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus, o Senhor é bom. Queria conhecer as pessoas que nos visitam essa noite pela primeira vez. Faz um sinalzinho aí com a sua mão. Temos aqui algumas pessoas, temos lá atrás. Daqui eu vi vocês muito bem, mas eu queria apresentar vocês para toda a igreja. Queria que vocês ficassem de pé só um minutinho. Glória a Deus. Uma salva de palmas bem calorosa para eles. Você que está aí perto sabe o que fazer. Sejam muito bem-vindos, é um prazer para nós recebê-los. Ao final do culto eu devo voltar aqui, ou o ministro da noite vai sinalizar para vocês, e vocês vão olhar lá atrás, vai ter uma equipe sinalizando para vocês. É uma sala que nós preparamos para te receber, vai ser algo bem rápido, mas tem algo para você comer, algo para você beber. Nós temos um presente também para te dar, então ao final do culto a gente quer que você passe lá. Não queremos que você saia sem provar um pouquinho mais do nosso amor. Sejam muito bem-vindos. Se vocês já congregam em algum lugar, leve um abraço para o seu líder, para o seu pastor. Mas se você não congrega e procura um bom lugar para congregar, venha fazer parte dessa igreja conosco. Serão sempre muito bem-vindos. Amém? Glória a Deus. Outra salva de palmas para eles. Graças a Deus. Agora vamos adorar o Senhor com os nossos bens, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém? Você se alegra com isso? Amém. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a Bíblia lá em Malaquias, no capítulo 3. Esse texto é tão conhecido por nós. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele.
enquanto nós separamos os nossos dízimos e as nossas ofertas, você já pode ir fazendo isso. Glória a Deus. Eu queria que você olhasse suas mãos. Mas para eu não pedir para a gente fazer 2 vezes, a gente já vai fazer de uma forma bem intensa, uma única vez, tá bom? Então olhe para as suas mãos e diga assim: existe em mim uma capacidade de produzir riquezas. Glória a Deus. Você trabalha, você estuda, você tem uma profissão, você desenvolve algum negócio e tudo vai bem, não é verdade? Você produz por causa disso, por causa de habilidades que você possui, por causa da sua inteligência. Mas sabe que a gente precisa reconhecer de onde vem isso. E qual a origem dessa capacidade? Vocês podem me dizer? É do Senhor. Você reconhece isso? Que aquilo que você produz, que essa capacidade que está em você, está por causa do Senhor? Pronto, é isso mesmo. Nós temos uma capacidade, essa capacidade veio dele e nós precisamos reconhecer. Eu vou reconhecer ao Senhor porque ele precisa desse reconhecimento. O apóstolo Paulo, ensinando sobre o Senhor aos atenienses, está lá em Atos capítulo 17, ele diz: olha, ele não precisa de nada. Ele não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Ele não precisa ser servido pelas mãos dos homens como se algo precisasse. Pelo contrário, a todos ele dá a vida, ele dá o fôlego e ele supre todas as necessidades. Então nós é que precisamos reconhecer. E sabe que ele diz, olha, ele dá a todos a vida, o fôlego e supre as necessidades. Não são a alguns, ele diz a todos. A questão é que Deus dá a todos, mas nem todos dão ao Senhor. E sabe que esse texto que nós abrimos, as pessoas tinham uma certa dúvida. Porque quando eu não reconheço a origem, a Bíblia vai dizer que isso é roubar. E aqui o povo estava com essa dúvida. Eu queria que você abrisse, você já abriu lá em Malaquias capítulo 3, versículo 8. Diz assim: pode um ser humano roubar algo de Deus? E aí a resposta é: no entanto, estás me roubando. E ainda ousam questionar: como te roubamos? Ora, nos dízimos e nas ofertas. Na sequência, no versículo 10, ele diz: trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa, e provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos, e comprovai com os vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas dos céus, se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguireis guardá-las todas. Veja o que é reconhecer ao Senhor. Não reconhecer significa roubar a Ele, porque nós não reconhecemos de fato a origem. É possível nós falarmos: quem me dá tudo é o Senhor. Mas a gente precisa de fato comprovar isso quando nós damos a Ele. Dá uma parte proporcional àquilo que você ganha. E a Bíblia vai nos ensinar sobre dízimos, sobre ofertas. E cada vez que nós estamos saindo do nosso lugar, vindo aqui à frente depositar, eu preciso entender: eu estou indo lá porque eu estou reconhecendo a origem. E quando eu não considero isso, eu estou roubando o Senhor. Porque a origem é Ele, eu tenho por causa dele. A gente precisa ter essa consciência. Amém? Isso esteja sempre muito claro, muito forte mesmo em nós, muito claro no nosso coração. Eu preciso reconhecer o Senhor acima de tudo. Se não fosse Ele, eu não teria. Eu dou porque Ele me deu. Amém? Glória a Deus. Separe os seus dízimos, as suas ofertas. Vamos orar. Se você está em casa, hoje não pode estar aqui, aí na sua tela tem um código QR Code, tem um Pix da nossa igreja lá atrás para você que está aqui e precisa fazer por meio de cartão. Lá temos maquineta de cartão de crédito, cartão de débito. Você vai ficar livre, à vontade para fazer isso. Vamos orar? Separe os seus dízimos, erga assim a sua mão. Vamos consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela oportunidade que nós temos de fazer isso com clareza, Pai, baseado naquilo que a Tua palavra diz. Nós fazemos com todo amor, com toda gratidão, reconhecendo que foi o Senhor mesmo que nos deu. Nós estamos devolvendo ao Senhor com toda alegria, em nome de Jesus. Venha fazer com alegria, irmãos. Prosperando o Senhor, de fé em fé.
vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Obrigado, Senhor. Obrigado. Vivemos com a certeza, com a convicção, com a viva esperança de que um dia nos encontraremos com você nos ares, de que um dia seremos levados, de que um dia seremos arrebatados, de que um dia estaremos com você reinando para toda a eternidade. Somos gratos a você por tudo que você já fez nas nossas vidas, por tudo que você continua fazendo e por tudo aquilo que certamente você fará. Senhor, sabemos que há uma iniciativa nossa, há uma resposta nossa que precisa ser dada, e o nosso coração está aqui nessa noite para demonstrar o quanto te amamos e o quanto queremos dar essa resposta a você. Uma resposta de gratidão, uma resposta de fé, uma resposta de posicionamentos, uma resposta, Pai, por tudo aquilo que você tem feito nas nossas vidas, porque sabemos que de você nós já temos o sim e o amém. Queremos dia após dia manifestar o teu reino nessa terra e desfazer as obras do diabo. Senhor, contamos com a tua graça, contamos com a tua sabedoria, com o teu poder, com a tua unção nas nossas vidas. Te agradecemos e nessa noite nós queremos te cultuar. Nessa noite nós queremos te dar toda a homenagem, toda a ação de graça, todo louvor, toda a adoração, com sinceridade, com pureza do nosso coração. Queremos fazer isso, Pai, com toda a gratidão que nós temos a você. Te agradecemos, somos gratos, te amamos, te bendizemos nessa noite, porque você é o único digno de receber a honra, a glória e o louvor. Recebe, Senhor, a sincera adoração dos teus filhos, dos teus servos que estão aqui nessa noite, como família, como corpo, como igreja, para te cultuar e para te dar o melhor que nós temos. Recebe a nossa adoração, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Se você está aqui nessa noite e você ama o Senhor mais do que qualquer coisa, dá um glória a Deus bem forte aí. Graças a Deus. Senta um pouco. Glória a Deus, gente, obrigado, viu? Bênção demais. Graças a Deus, que noite gloriosa. Graças a Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim para ela: se anima, porque boas notícias estão chegando. Glória a Deus. Que bênção. Que bênção. Abre comigo lá, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. Graças a Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. Diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. O tema da mensagem de hoje é o espírito da fé. E eu gosto muito desse versículo, porque o apóstolo Paulo, ele usa uma expressão muito interessante. Ele usa a expressão espírito da fé. Muita gente, quando lê esse texto, pensa que está falando sobre o Espírito Santo, ou está falando sobre uma divindade, está falando sobre uma entidade da fé. Mas sabe, irmãos, o apóstolo Paulo, ele não está falando sobre uma entidade, sobre uma pessoa, uma personalidade da fé, não. Ele está falando sobre o caráter, a finalidade, o trabalho, o propósito da fé. É verdade que ele usa a expressão pneuma, e pneuma muitas vezes é usado para traduzir o Espírito Santo. Mas nesse texto, embora ele use essa expressão pneuma, ele está falando sobre o caráter, a finalidade, o trabalho, o propósito da fé. E esse trabalho, esse propósito da fé é: eu criei, por isso é que falei. Tem muito crente, irmãos, pensando que fé é uma ação estática. Tem muito crente pensando que ter fé é você ficar paralisado.
Ter fé é você ficar esperando as coisas mudarem, é você ficar esperando as coisas acontecerem. Tem muita gente pensando que ter fé é você torcer para o cenário mudar. Mas é exatamente o contrário do que Paulo está ensinando nesse texto. Ele está dizendo, olha, tendo porém o mesmo espírito da fé, eu criei, por isso eu falei. Ter fé é você crer com o coração, mas você precisa falar. Ter fé não é você ficar estático, paralisado. Ter fé exige uma ação sua. A fé, ela gera ações correspondentes. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero que a sua atenção ela esteja bem cravada, bem antenada, bem conectada com aquilo que é o propósito real da fé. E tem muita gente, irmãos, que confunde fé com pensamento, fé com desejo. Tem muita gente que confunde fé com uma paralisia, com uma torcida. Mas fé não é isso. Fé é uma ação. Diga, fé é uma ação. Aleluia. E enquanto nós estivermos colocando a fé no lugar dos sentidos, dos sentimentos, das emoções, daquilo que é físico, daquilo que nós conseguimos tocar, daquilo que nós conseguimos ver com os olhos naturais, nós nunca vamos ter os resultados da fé. É por isso que tem muito crente que está há muitos anos ouvindo a palavra da fé, ouvindo sobre fé, se alegra quando a palavra é ministrada, se alegra quando ele ouve sobre fé, porém, ele acaba não tendo resultado nenhum na sua vida. Ele não desfruta dos resultados que a fé pode dar. Então, quando nós falamos sobre fé, nós estamos falando sobre uma ação correspondente. E quando falamos sobre fé, nós estamos falando sobre crer com o coração e falar com a boca. É isso que Paulo está falando, olha, a essência da fé, o espírito da fé, o propósito da fé, o trabalho da fé é crer e falar. Tem muita gente que até está crendo com o coração, mas não está falando com a boca. E tem muita gente que está falando com a boca, mas não está crendo com o coração. Sabe quando Deus criou a nossa Gênese? Em Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. Mas a Bíblia diz que Deus falou. E Deus disse, haja luz. E o que foi que aconteceu? Houve luz. A Bíblia diz que Deus, ele ia, à medida que as coisas iam sendo criadas, ele ia falando com a sua boca. Deus, irmãos, ele aplicou esse mesmo espírito da fé. Deus aplicou esse mesmo princípio que ele estabeleceu. Eu criei, por isso falei. Deus creu, por isso ele falou e as coisas aconteceram. E eu quero chamar a tua atenção nessa noite para isso. Deus, ele não é poderoso para fazer o que ele quiser. Deus, ele não podia simplesmente ter estalado os dedos e tudo ter sido criado. Deus, ele não podia simplesmente ter pensado e todas as coisas terem sido manifestas. Sabe por que Deus, ele estabeleceu esse princípio e ele mesmo se colocou dentro desse princípio? Sabe por que Deus, ele colocou um princípio onde ele precisava crer e ele precisava falar para as coisas se manifestarem? Porque ele queria ensinar para mim e para você como nós deveríamos andar. É isso que a Bíblia diz, que o meu justo viverá por fé, viverá da fé, viverá submerso na fé, viverá dentro da fé. Deus estava ensinando aos seus filhos, Deus estava ensinando à humanidade como a humanidade deveria viver. Quando Deus diz, haja luz e houve luz, irmãos, ele não precisava dizer. Mas quando ele se limita a esse princípio, é porque ele estava nos ensinando a como nós deveríamos viver. Ele estava sendo o nosso exemplo. E esse é o espírito da fé, eu creio, por isso eu falo. Então por que não está acontecendo na minha vida, pastor? Porque ou você não está crendo, ou você não está falando. Aleluia. Marcos capítulo 11, verso 23, um versículo que a gente nunca abre aqui no Verbo da Vida. Graças a Deus. Você está aprendendo algo hoje? Aleluia. Quem abriu, diga eu sou rico.
Graças a Deus. Diz assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte... Tem alguém aqui? Bom, se você é alguém, então você está apto para viver e realizar aquilo que o versículo está nos ensinando. Afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Verso 24: por isso vos digo que tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebestes, e será assim convosco. Olha que coisa interessante, Jesus ensinando aos seus discípulos, e ele está olhando para um monte, é um monte literal, era uma montanha que existia onde ele estava, e ele mostra para os discípulos, ele diz: olha, se alguém disser a este monte, ele aponta para o monte, ele está demonstrando, ele está mostrando aonde aquele monte estava, e para onde ele poderia localizar ou focar a fé. E ele diz: olha, se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar. Olha que coisa maluca, olha que coisa extraordinária, sobrenatural, você dizer para um monte, você dizer para uma montanha: erga-te e lança-te no mar. E aí Jesus diz: e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Percebe que Jesus não disse: olha, se você ouvir sobre fé e você ficar torcendo, vai dar tudo certo. Percebe que Jesus não disse: olha, se você souber um pouco sobre fé e você pensar sobre aquilo, vai acontecer. Não, Jesus disse: se alguém disser ao monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz. Crer com o coração, falar com a boca e não duvidar. Jesus está estabelecendo aqui mais um princípio, porque ele diz: não duvidar, mas crer que se fará o que diz. Você precisa crer, você precisa falar, e você precisa se manter firme naquilo que você falou, acreditando de todo o coração, crendo e não duvidando. É possível alguém crer com o coração, alguém falar com a boca e depois duvidar daquilo que ele falou. E é isso que Jesus está falando: olha, crê com o coração, fala com a boca e não duvida, porque vai acontecer. Mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Oh, aleluia. Sabe, meu irmão, eu não sei você, mas eu estou com uma expectativa para coisas tão grandes para esse mês. Eu não sei você, mas no meu coração, eu estava orando no mês passado sobre esse mês. E sabe, veio uma alegria tão grande, veio uma expectativa tão grande. Eu não sei você, mas eu estou com expectativa de coisas grandes acontecendo esse mês. Aleluia, aleluia. Esse mês, esse mês. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: esse mês, se prepara. Eu declaro em nome de Jesus coisas sobrenaturais vindo ao seu encontro, milagres extraordinários vindo ao seu encontro. Eu declaro em nome de Jesus aquilo que você tem orado, talvez o que você orou em 2022, talvez coisas que você tem gerado em oração, eu declaro sendo aceleradas esse mês, chegando, se manifestando, chegando na tua vida. Aleluia. O que foi, meu irmão? O que foi que você creu com o coração, falou com a boca e não aconteceu? Ei, você precisa crer até o final, não duvida, vai acontecer. Quando a gente fala sobre fé, meu irmão, a gente não está falando sobre algo no futuro. Quando falamos sobre o futuro, é esperança. Mas quando falamos sobre o presente, nós estamos falando sobre fé. Fé já aconteceu, já é meu, já recebi. O diabo chegou tarde para dizer que não vai acontecer. Aleluia. A minha família chegou tarde para dizer que não vai acontecer. O meu irmão da igreja chegou tarde para dizer que não vai acontecer. Já é meu, já recebi, já me alegrei, já celebrei. Eu criei, por isso dancei. Eu criei, por isso eu corri. Eu criei, por isso eu gritei. Eu criei, por isso eu celebrei. Aleluia. Aleluia. Ser crente é meio loucura mesmo, porque não está aqui.
Eu não estou pegando, mas eu já recebi, já é meu. E tem muito crente que espera ver para crer. Essa é a fé de Tomé. Tomé disse, olha, se eu puder tocar nas feridas dele, aí eu vou crer que ele ressuscitou. Não, irmãos. Jesus disse para ele, Tomé, vem aqui, toca aqui na minha ferida. Você não queria ver? Está aqui. Mas ele diz, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Oh, aleluia. 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 Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, tudo, diga tudo. Tudo, irmãos, não são algumas coisas. Não é para você ter resultados em algumas áreas, não é para algumas orações serem respondidas. Ele está dizendo tudo. Tudo que você pedir é para você receber. Ei, tudo que você pedir é para você receber. É o carro que você quer trocar? É tudo. É a casa nova, você quer ter uma casa própria? É tudo. Ah, pastor, mas os especialistas estão dizendo que o interessante é a gente morar de aluguel. É, mas esses especialistas que falam que o interessante é morar de aluguel, tem casa própria. Aleluia. Não, irmãos, biblicamente, todos nós precisamos ter a nossa casa própria. Você não vê, Marcelo? E Abraão morava de aluguel nas tendas de aluguel. Jacó morava de aluguel numa tenda. Não, irmãos. Aleluia. Os grandes homens de Deus, os profetas, os patriarcas, o próprio Jesus, os apóstolos, todos eles tinham sua casa própria. Não, umas 5 pessoas concordam, não tem problema. Essas 5 pessoas vão receber a casa própria. Aleluia. Pastor, o senhor mora de aluguel. Não, eu já recebi minha casa própria. Eu já recebi, meu irmão. Já recebi, eu já chorei, eu já gritei, eu já esperneei, já dancei. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém, irmão? Amém. Aleluia. Se prepare. Casas próprias estão sendo liberadas esse ano. Pastor, como vai ser? Eu não sei. Eu sei que eu creio, por isso eu falo. Eu criei, por isso falei. Eu me posiciono em fé. Ei, meu irmão, a fé, ela é poderosa para você dizer para um monte, erga-te, lance-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, aquilo vai acontecer. Para de ficar calculando, para de ficar dizendo, não sei, talvez. Para de ficar esperando. Não, a fé é ativa, meu irmão. Fé não é passiva, fé é ativa. Começa a se comportar como você já tivesse a sua casa própria. Isso aí não é para mim não, pastor, eu já tenho uma casa própria. E o que você tem? O que você quer? Qual é o desejo do seu coração? Talvez seja uma viagem internacional. Para que isso? Não, irmão, você merece. Muda a sua mentalidade. Enquanto você ficar dizendo, para que isso? Eu não quero isso. Isso aí não sei para quê. Nunca vai sair de Teresina. Eu conheço pessoas, irmãos, talvez seja você, que já passaram dos 50 anos e nunca saíram de Teresina, nunca foram para um lugar diferente, nunca saíram do estado do Piauí. Não, tem outros lugares para você ir. Eu vou dizer para você, tem outros lugares para você ir. Isso não é pecado, não. A gente é criado com uma mentalidade, né, onde a gente não pode. Não pode. É assim mesmo, é aqui, essa vidinha pequenininha. Não, Deus está alargando a sua visão. Aonde os seus olhos chegarem, ali você vai chegar. Onde a sua boca falar, aquilo que a sua boca falar é onde você vai chegar. Aquilo que a sua boca dizer, aquilo que a sua boca falar é o disser. Diz aí. Aleluia. Você entendeu? Aquilo que a sua boca disser é o que você vai desfrutar. É isso que Isaías 1,19 diz.
Se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. Deus não tem problema em você comer do melhor dessa terra. Deus não tem problema em você jantar no melhor restaurante. Deus não tem problema de você comer as melhores comidas. Deus não tem problema de você viajar para outros lugares. Deus não tem problema em você ter as melhores roupas. Deus não tem problema em você ter um carro zero. Deus não tem problema em você ter uma casa própria. Deus não tem problema, irmãos. O problema é você amar essas coisas mais do que a Deus. O problema é o seu coração não estar posicionado no Senhor. Ele deve ser o motivo de todas as coisas. Aleluia. Deus não tem problema em enriquecer você. Muda a sua visão, para com essa mentalidade. É da vontade de Deus que você seja rico e muito rico. A Bíblia diz que Jesus se fez pobre para nos tornarmos ricos. A Bíblia diz que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Ei, meu irmão, toda a sorte de bênção, você é abençoado. A Bíblia fala que sobre a cabeça dos justos, quem é justo aqui? Pronto, pois sobre essa sua cabecinha linda, a Bíblia diz que há bênçãos. A Bíblia diz que na casa do justo há prosperidade e riquezas. Ei, a Bíblia não diz que há falta e escassez. A Bíblia não diz que há boletos para pagar e conta e energia cortada. Aleluia. A Bíblia diz que há prosperidade e riquezas. Mas o que ativa a bênção, o que ativa os princípios é fé. O que move Deus não é jejum, o que move Deus não é choro, o que move Deus não é desespero, o que move Deus é fé. E tem muita coisa que a gente está pedindo a Deus, dizendo, Senhor, faça isso. Mas sabe, irmãos, Deus já liberou para nós. Aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário é meu direito, é seu direito. É direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para mim. Tomamos posse, é nossa herança. Os mais antigos entenderam. Amém. Aleluia. Ah, pastor, esse evangelho triunfalista o evangelho é triunfalista mesmo. A igreja é triunfante, irmão. Nós não fazemos parte de uma igreja derrotada. Jesus não veio ao mundo para fundar uma igreja derrotada, falida. Não, Deus enviou Jesus para fundamentar uma igreja vitoriosa. Aleluia. Todos os seus inimigos já estão debaixo dos seus pés. Jesus derrotou na cruz do Calvário. Sabe, irmãos, a gente não está aqui para lutar, não é uma guerra. Tem muita gente falando, não, vamos fazer uma guerra espiritual. É verdade que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. Mas Paulo não estava falando sobre a gente travar uma luta real, porque a luta, de fato, ela não precisa ser, ela já aconteceu. Jesus lutou por nós, Ele venceu e nos estabeleceu como mais que vencedores nessa terra. Aleluia. Nada pode te parar. Ei, meu irmão, nada vai te parar esse ano. Ei, 2023 é o seu ano. Nada vai te parar esse ano. Aleluia. Nada vai te parar. Não vai ser tristeza, não vai ser angústia, não vai ser dificuldade, não vai ser o seu trabalho. Nada vai paralisar você. Você vai avançar. Ei, você vai avançar. Você não é daqueles que retrocedem. Maior é o que habita em você do que o que está no mundo. Aleluia. Sua fé não será abalada. Não, esse ano é um ano em que você está sendo fortalecido pela sua fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Ei, você está ouvindo a palavra e eu declaro no nome de Jesus os seus ouvidos espirituais aguçados, para você não ouvir de qualquer maneira, mas você deixar aquilo que você está escutando entrar dentro de você, de maneira que cause uma revolução, que cause uma transformação, e você nunca mais vai ser o mesmo. Ei, meu irmão, esse ano você vai correr em altas velocidades. Se prepare. Aleluia. Se prepare para você estar em lugares que você nunca imaginou estar. Diante de pessoas, diante de autoridades. Aleluia. E você vai se ver impondo as mãos, dando palavra para pessoas, sendo usado nos dons do Espírito.
Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Diga esse ano. Promete. Aleluia. E ele diz: por isso vos digo, tudo quanto em oração pedirdes. E essa palavra pedirdes, no grego é a palavra aiteu. E essa palavra ela significa pedir, rogar, suplicar. Mas ela também tem um significado que é requerer. Aleluia. Diga requerer. Oh, eu gosto desse significado. Nós poderíamos ler facilmente esse texto da seguinte maneira: por isso vos digo que tudo quanto em oração requererdes. O que é requerer, pastor? Requerer é quando é algo que é nosso, nós temos direito, e a gente chega para a pessoa: olha, isso aí que está com você é meu, eu estou requerendo de volta. Você está aqui? Tudo que você em oração requerer é seu. O texto está dizendo, irmãos, embora a palavra tenha sido traduzida por pedirdes, essa palavra também pode ser traduzida por requerer. Significa que o que Jesus conquistou na cruz do Calvário é direito nosso, é nossa herança. Significa que tudo que você pedir, você está requerendo. Tudo que você requerer é seu. Aleluia. Aleluia. Não, você não entendeu. Jesus, certa vez, ele disse que aquilo que ligarmos na terra seria ligado no céu. Aquilo que você liga aqui na terra é ligado no céu. Sabe o que é isso? As palavras que saem da sua boca com fé, as palavras que saem da sua boca com fé, elas já têm uma autorização prévia dos céus para que aquilo aconteça. Então, aquilo que você requer, aquilo que você está precisando ou desejando no coração, e você requer aquilo por fé, já tem uma autorização prévia para você. Ei, Deus já autorizou isso para você, meu irmão. Tudo que você requerer em oração é seu. Aleluia. Aleluia. Mas você precisa ficar firme. Tem muito crente que quando o milagre está na esquina, ele desiste. Aleluia. Não, pastor, mas está demorando. Não está demorando não, irmão. Não está demorando. Ei, não está demorando, não está demorando, não está demorando, não está demorando. Cuidado, aquilo que você fala tem poder, tanto para confirmar aquilo que você requereu, quanto para anular. E às vezes as palavras de incredulidade que saem da nossa boca têm anulado as nossas orações. É como quando você faz um requerimento: estou fazendo esse requerimento, isso é meu, é um documento assinado, então te dá o direito a você ter aquilo que você está requerendo. Mas quando você fala: eita, está demorando, então é como se você estivesse mandando um oficial de justiça lá, e ele vai cancelar o seu requerimento. Tem muito crente que está cancelando o seu requerimento. Cuidado com o que sai da sua boca, porque aquilo que sai da nossa boca com fé pode produzir efeitos positivos e efeitos negativos. Aquilo que sai da nossa boca com fé pode produzir o resultado que nós queremos, mas aquilo que sai da nossa boca de maneira negativa também pode impedir aquela bênção de se manifestar. É isso que Paulo nos ensina em Colossenses capítulo 4, verso 1, quando ele diz que nós precisamos velar pelas nossas orações com ações de graças. O que é isso? O que é velar? Essa palavra velar, ela está falando sobre exatamente, o sentido dela é exatamente num velório. Quando um morto morre, quando uma pessoa morre, quando uma pessoa morre, e os seus familiares, os seus entes queridos, eles estão ali velando, eles passam a noite ali ao lado do corpo, velando aquele corpo. Esse é o sentido mesmo. E é exatamente isso que nós precisamos fazer. Vigiar as nossas orações. Estar ali, do lado das nossas orações. Entendendo que elas não podem ser anuladas. Você está aqui? O outro sentido dessa palavra velar está falando também sobre a vela. Aquela vela que a gente acende, você sabe, né? De parafina. E você vê que quando você acende uma vela e você está num lugar que venta muito, o fogo, a chama, ela fica querendo apagar. Então o que você faz? Você coloca as mãos ali
Então você está velando, você está ali cuidando para que a chama não apague. É exatamente isso que nós precisamos fazer com as nossas orações. É exatamente isso que nós precisamos fazer com os nossos requerimentos. Nós precisamos velar, nós precisamos colocar a mão e impedir que a incredulidade apague aquela oração. Se você crê com o coração, você fala com a boca, você recebeu aquilo. Mas se passa um tempo, você diz, eita, será? Será que vai dar certo? Quando você diz o será, você anulou a sua oração. Se você diz, Pai, obrigado, eu já recebi o meu carro novo. Glória a Deus. Eu recebi esse carro novo, obrigado, Senhor, ele já é meu. Mas passam alguns dias, e aí você diz, rapaz, será que esse carro vai sair? Você acabou de anular a sua oração. Isso, ó, até o Google tá vendo? Ó, tem gente que não dá amém, o Google dando amém. Aleluia. Mas se você diz, Pai, eu preciso desse carro novo, eu oro por ele, a tua palavra diz que tudo que eu pedi em oração, e não duvidar, vai ser meu. Eu creio, me posiciono em fé, recebo esse carro, ele já é meu. Eu te dou graças, porque ele vai se manifestar em breve, em nome de Jesus. E no outro dia, você pega o ônibus lotado, ou pega o Uber, e aí você vai, Pai, obrigado por esse carro, obrigado porque ele já chegou. Eu já posso vê-lo, Senhor. Bancos de couro, 4 portas, carro zero. Eu já posso sentir o ar-condicionado, e o calor e você suando, Pai, obrigado. Aleluia. E no dia seguinte, você, Pai, obrigado, eu te rendo graças, já estou preparando a minha garagem, esse carro já chegou. Pai, obrigado, no 4º dia, no 5º dia, esse carro já chegou. O que você está fazendo? Velando pelas suas orações, com ações de graças. O que é ações de graças? Pai, obrigado, porque é meu, já recebi. Pai, obrigado, porque é meu, já recebi. E você passa na frente da concessionária e diz, Pai, obrigado, porque é meu, já recebi. Vá para a minha casa, vá para a minha casa. Aleluia. Pastor, mas eu não preciso de carro, não. Tudo bem. A fé funciona para o que você precisar. Aleluia. Tem muita gente que usa a fé somente para coisas materiais. Mas você sabia que você pode usar a fé para coisas no seu caráter? Por que você não usa a fé para coisas que você precisa mudar na sua vida? Talvez você seja uma pessoa muito zangada, muito braba. Por que você não usa a fé de Pai, obrigado, porque eu sou manso e humilde. Eu aprendi com Jesus. Eu sou manso e humilde de coração. Obrigado porque o fruto do Espírito recriado já está dentro de mim. Eu posso andar em amor. Aleluia. Fé. Você está crendo. Você está falando. Amém, irmão? Então fé não se trata de você ter coisas. Fé é um estilo de vida. E esse é o estilo de vida que Deus criou para mim e para você. É a parte que você saía correndo, que você pulava, celebrava. Aleluia. Fé é um estilo de vida que Deus criou para mim e para você. É por isso que ele diz, o meu justo viverá da fé. Ei, você não vive do seu salário, você não vive do seu emprego, você não vive do seu trabalho, você não vive da pensão, da aposentadoria, você vive da fé, meu irmão. Aleluia. Ah, pastor, mas eu não tenho fé. Claro que você tem. A Bíblia diz que todos os filhos de Deus receberam uma medida de fé. Deus te deu uma medida de fé. Ei, você tem fé. Aleluia. E essa fé, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser aumentada. Como? Ouvindo a palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. O que você tem ouvido? Porque a incredulidade também vem pelo ouvir, mas não é o ouvir a palavra. Aleluia. Marcos capítulo 5, verso 24.
Diga: coisas extraordinárias estão vindo ao meu encontro. Marcos capítulo 5, verso 24. Vamos do verso 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, diga: ouvido. A fé vem como? Pelo ouvir. Ela ouviu a fama de Jesus. Vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, diga: dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Esse discípulo aqui com certeza ficou em disciplina por ter dado uma resposta atravessada para Jesus. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Verso 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que ela ouviu sobre Jesus. Ela ouviu sobre a fama de Jesus. Aquela mulher, irmãos, ela tinha tentado tudo, ela tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos, com tratamentos, e nada havia dado resultado. E ela sofria 12 anos com aquele problema, com aquele mal, mas ela ouviu sobre a fama de Jesus. Aquilo gerou fé no coração dela. E eu gosto porque no texto diz que ela, tendo ouvido a fama de Jesus, no verso 24, vindo por trás dele. Vindo por trás dele, eu gosto disso. Ela estava seguindo Jesus, vindo por trás dele, seguindo os passos de Jesus. Aleluia. Tem muita gente que só ouve sobre Jesus, só ouve sobre a palavra, só ouve sobre fé, mas não procura seguir os passos. Não procura ir atrás dele. Aleluia. E a Bíblia diz que ela ouviu a fama de Jesus e vindo por trás dele, por entre a multidão. Tem muita gente que está na igreja que é multidão. Aleluia. E a pergunta para você nessa noite é: você é multidão ou você está com a disposição dessa mulher? Porque a multidão também estava atrás de Jesus, mas não seguia os passos dele. E a Bíblia diz que ela passou pelo meio da multidão. Às vezes, irmãos, nós estamos na igreja como multidão. E a multidão se alegrava com a palavra de Jesus, se alegrava com os sinais. Mas ela mesmo não vivia, não desfrutava. Ela mesmo não estava envolvida. Ela mesmo não estava disponível para servir a Jesus. E olha que coisa interessante. A mulher ouviu a fama dele. Ela foi por trás dele, no meio da multidão. Aleluia. E a Bíblia diz que ela tocou-lhe a veste. Porque ela dizia: fé tem uma voz. Você precisa dizer. Você precisa começar a abrir a sua boca. O que você quer? Agora você precisa entender bem sobre o que é que você quer. Você precisa entender bem sobre o que você precisa falar. Porque Tiago diz que tem pessoas que pedem, mas não recebem, porque pedem mal. Aleluia. Você precisa saber exatamente o que você precisa, o que você quer e por que você quer. Tem gente que não vai ter resultado nas suas orações, não vai ter respostas de fé, porque pede mal, ou porque o seu pedido está em desacordo com a palavra. Aquilo que você vai pedir, aquilo que você vai requerer, precisa estar de acordo com a palavra de Deus, precisa estar de acordo com os princípios que Deus estabeleceu. Aleluia.
Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E quando ela tocou, logo se estancou a hemorragia. Sabe, irmãos, diante de um relatório do médico, a gente não tem que andar desesperado. Eu tenho acompanhado algumas pessoas que têm tido relatórios terríveis dos médicos. Cuidado com os relatórios dos médicos. Cuidado com aquilo que o médico diz. É muito bom, irmãos, eu não estou aqui demonizando os médicos, não. Precisa ir para o médico, precisa fazer exame, precisa fazer tratamentos. Médicos, eles são uma bênção. Nós temos médicos aqui na igreja, graças a Deus. E é uma bênção, porque o médico ele vai dizer para você qual o tratamento que você precisa ter e como você vai canalizar a sua fé. Você está aqui? Você está entendendo o que eu estou falando? Agora você precisa ter cuidado com o diagnóstico. Porque muitas vezes o diagnóstico vem, irmãos, sucumbe a gente. O diagnóstico do médico vem e a gente, meu Deus, acabou a vida. Você já sai de lá praticamente num caixão, né, já ouvindo aquela música, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Tem médico que dá um relatório tão ruim, que quando você sai, você já sai pensando, rapaz, eu preciso fazer um plano funerário. Estou mentindo? Mas sabe, irmãos, você precisa entender que quando a gente está em fé, o verdadeiro diagnóstico não pode ser o do médico. O verdadeiro diagnóstico tem que ser o da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que certamente, eu gosto disso, certamente, Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Se há alguma enfermidade no seu corpo, eu quero dizer para você hoje à noite, ela é ilegal. Porque Jesus não vai levar, meu irmão, Jesus não vai curar você. Jesus já te curou, Jesus já levou sobre si. A sua enfermidade está lá na cruz. Aleluia. E eu não estou falando para você negar o fato de que ela possa estar no seu corpo, mas eu estou falando para você negar o fato de que ela deve ficar no seu corpo. Porque tem gente que finge não ter, isso não é fé. A fé, ela não nega os fatos. Mas a fé, ela crê no impossível. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E Jesus disse que nada é impossível para Deus. O Deus que você serve, o Deus de quem você é filho, o Deus que é o seu pai, é o Deus que é especialista no impossível. Então, quando o médico diz, olha, isso aqui é incurável, é uma doença crônica, incurável, você vai viver com ela para o resto da vida. Pronto. Aí é onde Deus entra. Quando o médico disser isso, aí você pode ficar aliviada. Graças a Deus. E o médico, oxe, você não entendeu não o que eu falei? Entendi. É porque agora que eu estou aliviado. Por quê, doutor? Porque antes eu podia até depender do senhor. Mas agora, se é impossível, se não tem cura, agora é só com meu pai. Está tudo certo. Tem crente, irmão, que quando o médico diz assim, ó, rapaz, agora é só Deus. Aí o crente desaba. Não, é para você dizer, é mesmo, glória a Deus. Agora está no lugar certo, só Deus. Aleluia. Aleluia. 1 Samuel 17, eu vou encerrar. Glória a Deus. Se prepare, boas notícias estão chegando essa semana. Ei, eu estou falando isso pelo Espírito. Se prepare, essa semana, esse mês, irmão. Oh, aleluia. Se prepara. O meu telefone vai tocar. Eu quero ouvir testemunhos. Pode gravar os áudios lá para mim. Pode gravar, eu quero testemunhos. Aleluia.
1 Samuel 17, 44 diz assim: disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Essa história você já conhece, é muito interessante porque a gente chama Golias de gigante. Mas um detalhe muito interessante no texto é que em nenhum momento Davi chama Golias de gigante. Davi trata Golias como o incircunciso filisteu. Tem muita gente, irmãos, engrandecendo aquilo que Deus diminuiu. Para de engrandecer teu problema, para de engrandecer as dificuldades na sua vida, para de engrandecer a doença, para de engrandecer a falta, para de engrandecer as dificuldades que você tem passado. Começa a minimizar o problema, meu irmão. Davi não olhou o gigante como uma coisa grande. Davi olhou o gigante como um simples obstáculo a ser vencido. Davi não olhou o gigante como uma impossibilidade. Davi olhou para o gigante e viu uma oportunidade. Ei, os problemas, as dificuldades, as circunstâncias na sua vida são meras oportunidades para você crescer, para você avançar, para você se fortalecer mais e mais em fé. É por isso que Davi disse: olha, pode ficar tranquilo, eu já matei um leão e um urso. Esse incircunciso filisteu não é nada. Aleluia. Para, irmão, de ficar colocando lentes de aumento nesse problema, nessa circunstância. Para de ficar vendo como um gigante. Não, ele não é um gigante. Ele não é um gigante. Ele não é um gigante. Ele é uma oportunidade para você. Aleluia. E é interessante, porque o gigante ficou afrontando e disse: acaso eu sou um cão para você vir contra mim com pau, pedra? Você é um menino de boa aparência. É isso que o diabo fala para você. Você não é nada para mim. É isso que o diabo faz, irmãos. Ele coloca um cenário assustador. Por isso que Pedro diz em 1 Pedro, capítulo 5, que o diabo, o nosso adversário, ele é como um leão. A Bíblia não diz que ele é um leão. Ele parece um leão, mas ele não é. Ele cria um cenário desfavorável, assustador, onde a gente se vê sem saída. Mas deixa eu dizer algo para você: maior é o que habita em você do que o que está no mundo. A Bíblia diz que o justo pode até passar por muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas elas. Tiago capítulo 1 diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. As provações e as dificuldades, irmãos, é para a gente dar uma boa risada, como Davi fez. Quando vier uma dificuldade, um problema para você: meu Deus, essa conta, esse boleto, estão ligando para mim, é de São Paulo. Aleluia. Está na hora de você botar a fatura do cartão de crédito, irmão, no chão, e você começar a dar umas dançadinhas, e você começar a se alegrar no Senhor, e dizer: Pai, obrigado porque as minhas contas estão pagas. Está na hora de você pegar os boletos atrasados, colocar no chão e fazer uma festa. E as pessoas vão olhar: você está ficando doido? Não, a Bíblia diz que nós precisamos ter motivo de toda alegria no passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ei, meu irmão, problema na vida do crente tem prazo de validade, tem hora para começar, tem hora para acabar, e quando acabar, vai produzir perseverança.
E o que é perseverança, pastor? Perseverança é você subir de nível. Você vai aguentando, você vai suportando, e à medida que aquilo vai acontecendo com você, você vai ficando mais forte. A perseverança vai deixando você mais forte. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você está ficando mais forte. E ele diz: a perseverança deve ter ação completa. O que significa isso? É até o final. É até o fim. Problema na sua vida tem hora para começar e tem hora para terminar. Não existe problema na sua vida, meu irmão, que vai durar a vida toda. Eu sei que às vezes o diabo chega com um cenário assustador e a gente pensa que aquilo vai matar a gente. Não, não vai matar você. Fica tranquilo. Aprende a suportar os golpes que a vida dá. Como diria o profeta Rock Balboa, não se trata do quanto você bate, mas o quanto você suporta apanhar. Tem muito crente, irmãos, que diante de uma notícia ruim, sucumbe. Ei, você tem inteligência emocional. Você tem... Irmão, pastor, o senhor está usando a linguagem de coach. Não, a Bíblia fala sobre inteligência emocional. Sabe o que é isso? Domínio próprio. Os coaches, irmãos, fazem grandes conferências para falar sobre inteligência emocional. A Bíblia diz com 2 palavras: domínio próprio. Aleluia. Está na hora da gente começar a praticar domínio próprio. Eu quero dizer para você, não é que você precisa ter, você já tem. Você precisa praticar algo que está dentro de você. É fruto do Espírito recriado. Seu Espírito nasceu de novo. Você tem um novo Espírito dentro de você, e esse Espírito é dotado do fruto do Espírito, que é amor, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Está dentro de você. Está na hora de você usar isso. E quando que eu uso isso, pastor? Quando vem as notícias ruins, quando vem as dificuldades, quando vem os problemas. Ei, não é hora de você se desesperar. Não, irmão, é hora de você dar uma dançadinha. É hora de você rir. É hora de você se alegrar no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. É passar, não é permanecer. Tem crente que fica ali, né? Tem uma provação, uma dificuldade. Pastor, é a minha diabetes. Pastor, é o meu glaucoma. Pastor, é o meu... é a minha dívida. Aleluia. E está na hora sim de você dançar em cima dos seus boletos. Mas também está na hora de você ter controle na hora de gastar. Ser organizado financeiramente. Amém, irmão? O que tem de crente por aí que sai torrando cartão de crédito e depois, ô Senhor, estou crendo para pagar. Não, irmãos, tem coisa que não é fé, não. Tem coisa que é vergonha na cara. Tem coisa que é domínio próprio. Domínio próprio para não gastar além do que você pode. Amém? É lógico que tem coisas que a fé, ela vai entrar para o que você não pode. Mas você precisa ter o cuidado, irmão, para você não viver dessa forma. Você não viver gastando mais do que o que você recebe. Agora a fé vai entrar com coisas sobrenaturais, como um carro, como uma casa, como uma viagem. Amém? Os móveis da sua casa, coisas que você precisa. Mas tem coisas que você não precisa de fé. O crente que diz assim, não, pastor, eu estou crendo todo mês para pagar um aluguel. Aí eu digo, não, então você está errado. Está errado, você aí não é fé. Aí você está quebrado e não sabe. Você tem que procurar um lugar onde você consiga pagar o seu aluguel. Amém? E tem muito crente com a empresa quebrada, endividado, não sabe nada de gestão. E aí a gente tem o Visionários aqui ontem, com várias palestras. Irmãos, pelo amor de Deus, eu saí daqui ontem me sentindo Elon Musk. Já montei umas 5 empresas aqui na minha mente. Quem veio aqui para o Visionário sabe o que eu estou falando. Irmãos, uma verdadeira consultoria, uma palestra que se fôssemos cobrar era no mínimo R$1.000. Por aí afora o pessoal cobra. E aqui com
um time de primeira, trazendo dicas maravilhosas. E você que tem empresa, empreende ou tem o desejo de montar uma empresa, não veio. Mas quem veio recebeu coisas preciosas. Aleluia. Glória a Deus. E é interessante porque o diabo afrontou Davi. O filisteu representa Satanás na sua vida. O problema vem, a dificuldade vem, a circunstância vem, e eles bravejam e mostram um cenário, irmãos, assustador. E você, como crente, não pode se assustar com esse cenário. Você precisa ficar firme. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E a Bíblia diz que Davi falou, Davi disse. Sabe por que muitas vezes o diabo tem afrontado você e você tem ficado num canto, chorando, quase que em depressão, pensando em um monte de coisa errada, pensa em se desviar, pensa em sair da igreja, pensa em voltar para a droga, bebida, torcer para o Flamengo, todo tipo de coisa ruim, você pensa. Enquanto tudo que você deveria fazer era dizer, era falar: diabo, fica no teu lugar, porque a vitória já é minha. A Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor em todas as coisas. Aleluia. A Bíblia diz que Davi disse. Aleluia. Fé tem uma ação correspondente. Esse é o espírito da fé. Eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso falei. Enquanto você estiver calado diante dos problemas, enquanto você estiver calado diante das dificuldades, diante da escassez, o cenário vai permanecer do mesmo jeito. Mas quando você começar a crer com o coração, ter convicção daquilo que a palavra garante para você, e você falar com a sua boca, meu irmão, o cenário vai mudar. Aquilo que sai da sua boca, em linha com a palavra, com fé, vai mudar a realidade ao seu redor. Aleluia. Não fique com a realidade natural. Fique com a sua realidade espiritual, que é muito, mas muito, muito maior do que a sua realidade natural. Fica de pé. Você aprendeu alguma coisa hoje? Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Nós vamos cantar uma música. Uma música sobre fé. Vamos cantar uma música sobre fé. Aleluia. E eu quero mesmo, irmão, que você, nessa noite, você celebre. Ah, pastor, mas eu já recebi mesmo, eu já estou pronto. Pois você vai celebrar mais ainda, porque fé a gente celebra antes. Fé a gente não celebra depois. E eu quero que você celebre agora. Talvez seja seu emprego, talvez seja a sua empresa, talvez seja o seu negócio que não está bem. Aleluia. Mas hoje você vai falar algo, você vai liberar algo. E quando você liberar, meu irmão, com fé, crendo no seu coração e não duvidando, mas crendo que se fará o que diz. Ei, não tem volta, não tem volta. Está feito. Aleluia. E quando vier um pensamento de incredulidade, você vai repreender. Amém? Mas você vai ficar firme na fé. E o resultado já chegou. Ei, já chegou, meu irmão. Já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Vai. Eu não vou abandonar minha confiança em ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei.
Ele não vai me calar, não. Aleluia. Aleluia. Talvez o diabo esteja dizendo para você aí: olha, isso que você está crendo é grande demais. Você não vai conseguir, não. Ei, tudo é possível ao que crê. Ei, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Ei, já é seu, 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 já é seu. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar, vou avançando. Algumas pessoas disseram, mas esse projeto Farol não é grande demais, não, pastor. É grande demais mesmo. Pastor, mas ninguém fez isso aqui ainda em Teresina. Pronto, nós somos pioneiros. Nós somos inovadores. Aleluia. Pastor, e como vai chegar esse dinheiro? Eu não sei. Aleluia. Aleluia. Eu sei de uma coisa, irmão. Nós não precisamos de dinheiro, nós precisamos de uma visão. Nós precisamos de um propósito. Nós precisamos de fé. Aleluia. A Bíblia não diz o justo viverá de dinheiro. A Bíblia não diz o justo viverá de recursos. A Bíblia diz o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Ei, não importa de onde vem, meu irmão. Já aconteceu, já é nosso, já é seu, já aconteceu, já aconteceu. Ei, fé, celebra está vendo, você já está vendo, você já está vendo, você já está vendo. Ei, você já pode ver, você já pode ver. Oh. Aleluia. Obrigado, Pai. Somos tão gratos a você. Essa palavra funciona. Ei, essa palavra funciona, meu irmão. Aleluia. Aquilo que Ele prometeu, Ele há de cumprir. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia. Se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Aleluia. Assim será. Já é. Vem a hora e já chegou. Vem a hora e já chegou. Já chegou, já chegou. Já chegou. Já chegou.
Roberta. Deus vai surpreender vocês nesses dias. Eu não estou falando só do laboratório, não. Tem mais. Tem mais coisas, oportunidades sobrenaturais estão surgindo para vocês. Aleluia. Eu estou vendo no Espírito novos negócios, novos empreendimentos. Aleluia. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Ei, meu irmão, esse mês promete. Ei, escuta o que eu estou dizendo. Pega isso pelo Espírito. Eu estou vendo. Aleluia. Isso. Aleluia. Esse mês promete. Ei, esse mês promete. Aleluia. Crê que se fará o que diz. Crê que se fará o que diz. Crê que se fará o que diz. Esse mês, crê que se fará o que diz. Aleluia. Aleluia. É aquilo mesmo que você está esperando há 2 anos, 3 anos. Vai ser esse mês. Aleluia. Obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Flávio, se prepara. Sei que você já recebeu muitas palavras. Você sabe por que isso? Porque Deus tem pressa com você. Mas Deus tem muito mais pressa com aquele povo lá. Tem um clamor, tem pessoas orando, chorando, esperando por você lá. Eu quero dizer algo para você. Não se preocupe com nada. Você vai ser suprido. E não vai ser um suprimento qualquer, não. É segundo a riqueza em glória. Deus vai surpreender você. Você vai ser surpreendido muitas vezes naquele lugar. E você vai dizer, meu Deus, por que eu não vim antes? Aleluia. Aleluia. Se prepare. Parnaíba nunca mais será a mesma. Ei, Parnaíba nunca mais será a mesma. Uma unção tão forte como de um boi selvagem. Aleluia. Sacudindo aquela cidade. E vai ser rápido. Deus tem pressa. Ei, coisas que não aconteceram em 5 anos vão acontecer em 1 ano. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Você crê? Aleluia.